Vamos então agora com a participação do João Fernandes. Ele entrevista o chefe do cartório eleitoral da 16ª Zona, o Fernando Tavares, que vai falar sobre a eleição do próximo domingo, o segundo turno. João Fernandes, é com você. Exatamente, Albeniz Renê, Justiça Eleitoral está justamente nos preparativos, para este segundo turno. Aqui na cidade de Santa Cruz, a gente tem a atuação da 16ª Zona Eleitoral. Já estamos aqui com o Fernando Tavares, que é o chefe do cartório eleitoral da 16ª Zona, e a gente vai conversar sobre os preparativos, quais são as regras para esse segundo turno, enfim, as informações que têm que ser repassadas para o eleitor, para o cidadão aqui santacruzense e das demais cidades que compreendem aí essa atuação da 16ª Zona Eleitoral. Vamos cumprimentar aqui o Fernando. Bom dia, Fernando. Muito obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz AM. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Como estão, então, os trabalhos para esse segundo turno? É uma nova eleição, não é, Fernando? Sim, na verdade, o TSE considera cada turno uma eleição, Toda a logística, toda a preparação, urnas, mesários, é a mesma... ele se replica, é uma replicação do primeiro turno, mas é uma nova eleição. E aí surgem muitas dúvidas na cabeça do eleitor para este segundo turno. Por exemplo, a dúvida mais frequente é em relação a quem não votou no primeiro turno. Tem que fazer algum tipo de regularização junto à Justiça Eleitoral, ou ele só pode se dirigir até a sessão eleitoral para executar o seu voto sem problema algum? O eleitor que deixou de votar no primeiro turno, ele não fica impedido de votar no segundo, certo? Ele vai precisar regularizar sim aquele voto que ele deixou de fazer no primeiro turno. E aí o eleitor, para justificar esse voto que ele perdeu, que ele deixou de exercer, ele tem até 60 dias daquele turno, certo? Mas não impede dele exercer o voto dele agora no segundo turno. Então ele apenas vai procurar a Justiça Eleitoral para se regularizar depois deste segundo turno, 60 dias depois desta eleição de domingo. Perfeito. A partir do dia 8 de novembro, qualquer eleitor que deixou de exercer o voto, seja nessa eleição agora, seja na anterior, ele já pode procurar a Justiça Eleitoral para fazer a sua regularização. Esse prazo de 60 dias é um prazo para justificar. O eleitor não estava no seu domicílio ou estava hospitalizado, não foi possível procurar a sua sessão eleitoral. Então, esse período de justificativa tem 60 dias. Mas aí, mesmo após esse período, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral da sua cidade e aí pode incorrer em multa, porque ele perdeu, inclusive, o prazo para justificar, mas é possível regularizar a qualquer momento. A gente fala procurar a Justiça Eleitoral, mas isso não quer dizer que o eleitor tem que vir até a sede física da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral. Ele pode fazer isso através da internet, não é, Fernando? Sim, ele pode sim procurar os canais do TSE na internet, pode ligar para o cartório eleitoral, pode entrar em contato com os WhatsApps da Justiça Eleitoral e a gente faz tudo isso remotamente. Olha, Albeniz, a gente está aqui no salão do júri, da Justiça, aqui da comarca de Santa Cruz, onde estão guardadas aqui as urnas. Elas estão aqui desde o primeiro turno, Fernando, desde a eleição do primeiro turno, e todas elas serão encaminhadas já nesta sexta-feira ou amanhã. Sim, essas urnas, assim que foi encerrado o primeiro turno, elas vieram direto para cá, permaneceram aqui até o dia 21, que foi quando a gente iniciou as cargas do segundo turno. É apenas uma atualização que a Justiça Eleitoral faz para que permaneçam apenas aqueles candidatos que concorrem no segundo turno. E a partir de amanhã, elas já estão saindo daqui direto para os seus locais de votação. E aqui tem quantas urnas? Aqui a gente tem um montante aqui de aproximadamente 204 urnas, que correspondem às duas zonas eleitorais, certo? São 117 urnas que pertencem à 16ª Zona e 78 que pertencem à 68ª. Fernando, em relação aos mesários, a convocação da Justiça Eleitoral, ela já é feita pensando no eventual segundo turno para os mesários que participam da eleição, que colaboram com o processo eleitoral? Sim, a convocação do primeiro turno já abrange o segundo turno. Quando o mesário recebeu aquela carta convocatória, lá já constava que, em eventual segundo turno, aquela convocação também se repetia. E em relação às escolas, você já adiantou para a gente que as urnas serão encaminhadas
no sábado, né, amanhã, já para os locais de votação. A Justiça já recebeu as escolas, vai receber também amanhã. Isso, igualmente ocorreu com os mesários na convocação, aquele ofício que requisitava as escolas também requisitava para o segundo turno. Então, todos os gestores de escolas, os locais de votação, eles já estão informados que a partir do sábado, essa escola já fica à disposição da Justiça Eleitoral e que permanece até o domingo, até após o horário de votação. Fernando, em relação ao primeiro turno, graças a Deus, eleição tranquila, sem nenhuma intercorrência para a 16ª Zona Eleitoral, né? A gente, apesar dessa polaridade que a gente tem visto recentemente, né, é uma eleição bem diferente, bem atípica do que a gente tem observado, mas assim, não tivemos ocorrências como crimes, a gente praticamente não tivemos denúncia, mesmo aquelas denúncias simples de propaganda irregular. Foi uma eleição bem tranquila e está se repetindo agora no segundo turno também. E se espera, a expectativa da Justiça Eleitoral é que domingo o sucesso do primeiro turno se repita, até pela questão também que nós vimos muito nas sessões, as filas, pelo número de candidatos que o eleitor tinha que executar lá na urna. Então vai ser bem mais tranquilo, são apenas 2 candidatos, um candidato para a gente escolher, então vai ser uma eleição rápida, né? Perfeito. A gente já esperava essa melhoria em relação às filas que ocorreram no primeiro turno, né? Isso decorre em razão realmente das telas que o eleitor tem que enfrentar, né? De todos os candidatos. E agora só vai enfrentar uma tela, então vai ser um processo bem mais simples. A gente também fez algumas melhorias em alguns locais de votação, que a gente identificou que tem algumas sessões que o eleitor permanecia farrando fila em sol, e outros que a sala não ficou tão adequada. Então, para esse segundo turno, a gente já fez algumas adaptações, principalmente na Escola João Ferreira de Souza, lá no Paraíso, no IFRN e também no Francisco de Assis Dias. Então, para esse segundo turno, mesários e eleitores vão ter um ambiente um pouco melhor, mesmo com essa situação de só uma tela, né, que vai melhorar bastante as filas e o tempo que o eleitor vai ficar na sessão, e também vai ter um pouco de melhoria no local de votação. Fernando, em relação ao segundo turno, né, tipicamente a presença do eleitor diminui, né, de um turno para o outro. A Justiça Eleitoral, até devido a esse acirramento mesmo, essa polarização entre os candidatos, a expectativa é de receber o mesmo número de eleitor do primeiro turno nas urnas? A gente sabe que historicamente o segundo turno ele apresenta um percentual um pouco maior de abstenção, né? Mas assim, a gente espera que esse percentual, inclusive, ou ele diminua ou então que se mantenha. E pelo que a gente tem visto nas ruas, né? Toda essa eleição, como eu falei anteriormente, é uma eleição que parece uma eleição bem diferente da que a gente já vem vivendo, né? Então a gente acredita que não vai ter muita diferença em relação ao primeiro turno. Em relação à apuração também, pela diminuição do número de candidatos, apenas uma escolha para o eleitor, uma tela, como você falou, o resultado vai ser bem mais rápido, né, também? Isso, a gente espera, inclusive, que o resultado, a totalização, seja realizada bem antes do que ocorreu no primeiro turno. Tanto pelo fato de ser mais rápido, as sessões estarem encerrando a votação logo após as 17 horas, até pela quantidade de dados que vão ser trafegados das zonas eleitorais de todo o país, né, para o TSE. Então, é um tráfego na internet muito mais curto, essa transmissão, né? E esse lado também que a gente sabe que é o que vai facilitar bastante, que é o tempo que o eleitor vai passar na sessão. Muito bem, então a gente quer agradecer aqui a Fernando Tavares, que é o chefe de cartório da 16ª Zona Eleitoral. Apenas deixar o Fernando aqui à vontade para alguma recomendação que ele queira repassar aí para o eleitor, até mesmo o comportamento dos eleitores neste dia, um dia importante para a democracia, para a cidadania, um dia importante onde nós vamos escolher o futuro presidente do nosso país, né, pelos próximos 4 anos e que vai estar à frente aí do Executivo Nacional. Fernando, muito obrigado. Alguma outra recomendação? Enfim, fica à vontade. A Justiça Eleitoral é quem agradece essa parceria que a gente tem com a Rádio Santa Cruz, né? Sempre isso é costumagem, né? A gente ter esse contato. E o que a gente deixa de recomendação para o eleitor é que
Eu sei que o eleitor já se informou no primeiro turno, no seu local de votação, já sabe onde é que vota, mas que dê uma conferida para não dar aquela viagem perdida. Eu achava que votava numa escola X e foi para outra. E lembrar sempre de levar o seu documento com foto, certo? Porque é o documento com foto quem vai identificar aquele eleitor, tá bom? E a manifestação do eleitor, a gente sabe que o eleitor pode ir com a sua camiseta, com seu broche. A manifestação silenciosa do eleitor ela é permitida por lei, né? Só não pode fazer aquela aglomeração, aquele pedido de voto na rua para não configurar um crime eleitoral aí para o eleitor. Muito bem, então, ok, a gente agradece mais uma vez. As informações são essas, Albeniz Reni, ao vivo aqui, direto do Fórum de Santa Cruz, onde a gente acabou de conversar com o Fernando Tavares, chefe do cartório da 16ª Zona Eleitoral. O apoio técnico, gerando essas imagens para a gente, para as redes sociais da Rádio Santa Cruz, é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. Com você, Albeniz. Muito bem, valeu, João. Muito obrigada a você, também ao Fernando aí por esses esclarecimentos, essas informações repassadas por ele, vale para todos, né? Ele é da 16ª Zona, mas você que está nos ouvindo, não importa o lugar, essas recomendações é para todo mundo, não é? Sem dúvidas, o pessoal fica atento, não é a tudo que foi dito, não é a todas essas orientações, e que seja um bom dia, né? Um bom domingo para todos os eleitores e toda a população. Falar em domingo, né? Só vou reforçar aqui a nossa cobertura, que foi um sucesso. Os números mostram isso, né, Albeniz? Você mais ligado aos números também, mas assim, eu não lembro de cabeça, mas nós tivemos assim, atingimos marcas importantes. Os nossos, claro, no rádio, né, no relato, que os relatos... No rádio é até difícil você dimensionar, mas os relatos né? eram assim, rapaz, quando passava, dava para ouvir rádio ecoando, e as pessoas reunidas com o paredão ligado, reproduzindo a Rádio Santa Cruz, o som da Rádio Santa Cruz. E nas redes sociais a gente tem como ter também essa noção, porque a gente está vendo os números, né? A gente tem aqui quantas pessoas estão acompanhando no YouTube, no Facebook, essa interação também no aplicativo. Foi muito bacana e essa cobertura vai se repetir, essa estrutura toda que foi disponibilizada no primeiro turno, se repete, domingo que vem, toda a equipe mobilizada, não só os nossos repórteres, mas também a equipe de apoio, que é grande, para dar o suporte a turma da retaguarda, né, para dar o suporte para quem está no ar, para aquele momento de apuração. Então a gente convida aqui o nosso ouvinte para que logo cedo, 8 horas, liga o rádio ou se conecte em um dos nossos canais para acompanhar essa cobertura especial no segundo turno. Pois é, até depois da missa, pessoal, depois da transmissão da missa, a nossa programação segue exclusivamente para essa cobertura, essa grande cobertura. A gente acredita que ela vai encerrar antes do que foi o segundo turno, aliás, do que foi o primeiro turno, pelo fato de ser a gente acredita que também vai ser uma votação rápida, e aí a conclusão também deve ser rápida, né? Porque só são, pelo menos aqui, na maioria do nosso país, só são 2 candidatos, que você vai escolher um dos 2, né? Onde tem aí a eleição para governador, um pouquinho mais, talvez demore um pouco mais. Que assim, isso não interfere, a maior interferência é a questão dos envios de dados, né? E ninguém sabe como é que vai ser por parte do TSE para essa agilidade, que tomara que seja, né? Mas como você imagina uma eleição bem acirrada, então vai ser até finalzinho mesmo para a gente ter um presidente proclamado, né? Talvez demore um pouquinho. Bom, mas não importa o horário que vai terminar, né? A gente vai estar aqui. E é bom sempre lembrar que a gente vai fazer aquele mesmo esquema das urnas aqui de Santa Cruz, né? Saber, para o pessoal saber a votação, enfim. A gente também conta com a ajuda dos nossos colaboradores lá de Campo Redondo, o George Araújo, tem Paulo Gomes em Lajes Pintadas, Francis Fernandes em São Bento do Trairi, Pedro Ivo em São Tomé e também o Robson Freitas em Tangará. São esses colaboradores aqui da região que vão nos também trazer informações de como é que acontece o processo eleitoral nessas cidades.